Gente, estou aqui hoje para continuar falando, na verdade, sobre a Inquisição. Deixa eu dar um recado. As pessoas têm me comentado que não têm recebido notificação do YouTube quando eu coloco um vídeo novo aqui no canal. Gente, não adianta só se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal e acionar o sino das notificações para ser notificado quando eu coloco um vídeo novo. Mas vamos voltar ao assunto aqui, é só um lembrete porque as pessoas reclamaram. A Inquisição, o que foi a Inquisição? A Inquisição foi um tribunal eclesiástico que se reunia para julgar pessoas consideradas hereges. E o herege era todo aquele que acreditava em algo que não fosse a doutrina da Igreja Católica, a princípio, porque depois existe os tribunais de Inquisição da Igreja Protestante, que na verdade não chegou a se formar um tribunal, eram tribunais, locais. A própria igreja onde estava localizada, na localidade onde a igreja estava, é que fazia um julgamento rápido ali e tomava as atitudes que achava de acordo, e geralmente o acordo era botar o sujeito na fogueira. Mas a palavra Inquisição, ela termina por se tornar sinônimo de perseguição religiosa. Então, vocês vão ouvir muito esta palavra em situações onde a Inquisição já não existia mais. Mas que as pessoas continuam usando esse termo, porque esse termo foi o termo que se propagou, que todo mundo ficou sabendo. O termo que virou sinônimo de perseguição religiosa. É necessário entender que não só bruxos ou pessoas de religiões espíritas, digamos assim, ou magistas, foram perseguidas pela Inquisição. Os judeus foram perseguidos, os ciganos foram perseguidos, lembrando que os ciganos eram, na sua essência, na maioria, católicos. Eles eram católicos. Ou, vamos colocar que eles eram cristãos, eles acreditavam em Cristo. Tanto que uma das santas deles é a Santa Sara Kali. Mas o que acontece, por que a perseguição dos ciganos? Porque eles eram diferentes, eles tinham tradições diferentes. Eles gostavam de oráculos, e isso era proibido. Então se faz a perseguição a eles. Existe a perseguição aos judeus, existe a perseguição dos católicos contra os protestantes, embora a igreja protestante também tivesse a sua perseguição contra bruxos. Então a palavra Inquisição, ela abrange muita coisa. Muita coisa. Um dos exemplos é que ainda hoje se usa a palavra Inquisição para essas perseguições religiosas que existem por aí. Tem gente que não usa? Tem gente que não usa porque não sabe nem o que é a Inquisição. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho para explicar um pouco. Um dos casos que eu encontrei para mostrar que a Inquisição, que ainda existe, não está mais atrelada à igreja, é o caso que acontece em 76 na Argentina. Em 74, o governo argentino era um governo de esquerda que era administrado, a administradora do governo era Isabelita Perón. Ela vai terminar por nomear como chefe do Estado-Maior do Exército argentino, o senhor Jorge Rafael Videla Redondo, isso em 74. Em 76, a Argentina vira uma ditadura militar e o Jorge Rafael Redondo vira o presidente. Em 73 já havia acontecido o golpe de Estado no Uruguai. Em 64 Brasil, em 73 Uruguai, em 76 na Argentina. Quando isso acontece, os religiosos, as pessoas religiosas que seguiam a religião das Testemunhas de Jeová, tiveram seus reinos lacrados. Os reinos eram os templos das Testemunhas de Jeová. Tiveram seus templos lacrados e começam a perseguição às Testemunhas de Jeová. Por quê? Por um motivo muito simples.
As testemunhas de Jeová não se curvam a símbolos nenhum, nem mesmo aos símbolos nacionais. E esse foi o problema. Em 76, quando o governo assume, a coisa ainda está meia devagar, não está tão forte. Mas em 78, chega ao ponto de algumas crianças em Buenos Aires não poderem mais assistir aulas, porque não se curvavam, eram testemunhas de Jeová, e não se curvavam perante aos padrões nacionais, aos símbolos nacionais. Então, por isso que eu quero lembrar aos senhores, na época da Inquisição na Europa, não tinha aonde tu recorrer. Vai recorrer a quem? Vai recorrer a quem? Os governantes temiam a igreja. Não tinha como recorrer. Você levantar a sua voz e dizer isso que está acontecendo é um absurdo, o dedo seria apontado para você. É o mesmo lembrar da Alemanha nazista. Tinha muitos alemães que não concordavam com as ideias de guerra de Adolf Hitler. Até mesmo alguns que estavam muito próximos dele não concordavam. Mas fazer o quê? Vou reclamar para quem? O homem mandava matar todo mundo, então não tinha como tu reclamar. Mas em 78 tem. Já havia um pensamento humanitário nessa época. E então essas famílias recorrem ao Superior Tribunal da Argentina e ganham o direito dessas crianças voltarem a estudar. Isso em 78. 2 meses depois, já em 79, era bem na virada de ano, em 79, acontece a mesma coisa. Os tribunais argentinos são desrespeitados e mais 2 crianças, agora em Córdoba, são impossibilitadas de seguir estudando porque ofendia a religião delas se curvar perante aos símbolos nacionais. Então o que eu quero com isso é mostrar para vocês que a Inquisição, ela não se dá somente no ambiente magista, no ambiente de bruxos, não, ela se dá em todas as religiões. Todas as religiões sofreram perseguição. E essa é uma dos exemplos melhores que a gente pode citar, né? Pode citar os exemplos que aconteceram agora há pouco no Brasil, mas eu considero que esse da Argentina, ele é mais forte porque eles apelam para o Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior da Argentina, ganham e mesmo assim as coisas não mudam. Os próprios tribunais na Argentina são desrespeitados. É claro que era uma época diferente, né? Era um governo militar, uma ditadura forte, a ditadura na Argentina matou mais de 30 mil pessoas. Tanto que depois a ditadura na Argentina termina em 83, quando a ditadura termina, começa um movimento chamado No Más. Nunca mais, a ditadura militar, nunca mais. Militares no poder, a Argentina não quer mais. Prova disso é que em 2010, o Jorge Rafael Videla Redondo é condenado à prisão perpétua. Levou quase 20 anos para julgarem ele pegou prisão perpétua e morre na cadeia em 2013. A Argentina julgou todos os generais, porque na Argentina a coisa foi muito violenta. A ponto de interferir na religião. O Estado interferiu na religião, tirou o direito das pessoas de seguirem as suas religiões. E isso é muito grave. E isto mostra para nós, serve como exemplo para nós, que a Inquisição não terminou ainda. Ela ainda existe. Hoje existe muito mais recurso e você pode levantar a mão e dizer isso é errado. Você tem um Estado que te defenda. Você tem uma ONU que te defenda. Você tem recurso, tem os tribunais da humanidade, você tem tudo para te defender. Mas na época em que estávamos na Inquisição Europeia, não havia quem te defendesse. Você não podia levantar o dedo, porque se levantar o dedo, fizesse essa sinalização, que é conhecida por muitos, fizesse essa sinalização, os dedos que estavam
machados estariam apontados para você e você seria queimado na fogueira. Tá? Então fica compreendido aí que a Inquisição não foi um movimento somente da Igreja Católica. Governos fizeram perseguição e ainda fazem. Em muitos lugares do mundo ainda existe esse tipo de perseguição religiosa. Meu abraço a todos vocês.